noite a todos, que a paz de Cristo esteja conosco. Sejamos todos bem-vindos ao nosso Centro Espírita Capitão Benjamin. Como sempre, vamos à luz da casa. Palestras públicas como essa, presencial, sempre aos domingos às 19 horas. E também aos domingos, no mesmo horário que a palestra, tem também a evangelização infantil. Evangelização no lar online, sempre às terças-feiras, às 19 horas, no nosso canal do YouTube. Ainda dá tempo para quem quiser começar o estudo do livro dos Espíritos. Nessa semana a gente vai começar as perguntas e respostas, tem praticado uma introdução ao livro dos Espíritos. Então, quem quiser, ainda dá tempo de participar. É só deixar o nome ali, o telefone, para a gente cadastrar no canal não, fala no grupo do WhatsApp. Faixa de cura espiritual, sempre às quartas-feiras, 18h30. Quem desejar fazer esse tratamento, é necessário um atendimento antes, que pode ser feito na quarta, antes das 18h30, ou no domingo também, antes da palestra. Na recepção nós temos livros novos usados, livros como o Sebim, com livro de valor bem em conta. Atendimento fraterno, quem precisar, só fazer marcação ali na recepção. E o nosso bazar funciona nas terças e quintas, sempre das 13 às 15 horas. Nós também aceitamos doações de roupas, móveis e utensílios em geral, de preferência em bom estado. A instituição de Amparo Arca de Noé, que representa o braço da caridade do Centro Espírita Capitão Benjamin, atende gestantes crianças de 0 a 6 anos de idade. Nós estamos precisando ainda, cobertor e de roupa para frio, que a gente ainda precisando. Criança de neném também. E quem puder também colaborar mensalmente com a Arca de Noé, é só deixar o nome ali na recepção. Hoje nós vamos ter o Kalash, que vai falar sobre Jesus na casa de Zaqueu. Na terça-feira, última terça-feira desse mês, nós vamos ter o Rafael Rezende, nosso colaborador, que sempre grava para a gente diretamente lá de Boston. E começando no mês de junho, domingo, dia 5/6, a gente vai ter o José Maria, lá de Varginha. Então, venham todos, tragam convidados, que ele vem de Varginha só para nos brindar com essa palestra, que tem um tema pureza de coração. Deus Pai de infinito amor e misericórdia, permita que estejamos aqui reunidos em Teu nome, nessa noite bendita de estudos e ensinamentos. Possamos estar aqui sempre elevando o nosso raciocínio ao mais alto entendimento e vibrando sempre no campo dos Teus divinos ensinamentos. Que as Tuas vibrações amorosas possam nos trazer bastante paz e harmonia, que os amigos espirituais possam amparar pela sempre essa noite, e nós todos estamos aqui aprendendo e estudando. Dá-nos então a permissão de iniciar os trabalhos dessa noite. Que assim seja. Vocês, relaxem com Jesus em casa de Zaqueu. Boa noite, meus irmãos dos dois lados da vida. É com satisfação, com alegria, muito prazer mesmo estar aqui com vocês mais uma vez, agradecendo a Deus pela oportunidade do estudo, do aprendizado, da nossa pesquisa, que a gente, com esse trabalho, a gente se desenvolve um pouco mais, porque a gente faz uma pesquisa, a gente vai procurar um conteúdo a mais para trazer para vocês. Então, nós que estamos aqui falando sempre
somos muito beneficiados, temos muito que agradecer, né? A nossa oportunidade de trabalho aqui. Bom, Jesus em casa de Zaqueu. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, é o item 4. Eu gostei muito de pegar esse tema porque me deu a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor Zaqueu. A história a gente conhece, né? Todo mundo conhece a história. Acredito que todo mundo aqui, ou quase todo mundo, conhece a história do homem que subiu na árvore para ver Jesus. A gente conhece a história. Mas e Zaqueu? A gente conhece alguma coisa de Zaqueu? Poucos de nós conhecemos um pouquinho mais desse personagem importante, que auxilia Jesus em grandes ensinamentos para nós. Então, eu gostei muito de me aproximar de Zaqueu e eu espero trazer para vocês, eu quero tentar trazer para vocês aquilo que eu senti de Zaqueu. Vamos ler primeiro a passagem, o item 4, não é muito grande. E tendo entrado em Jericó, atravessa Jesus a cidade. E vivia nela um homem chamado Zaqueu, e era ele um dos principais entre os publicanos, e pessoa rica, e procurava ver Jesus para conhecê-lo, e não o podia conseguir por causa de muita gente, porque era pequeno de estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos, ali o viu, e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E desceu ele a toda pressa, e recebeu-o prazeroso. E vendo isso, todos murmuravam, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um homem pecador. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens, e naquilo em que eu tiver defraudado alguém, pagar-lhe-ei quadruplicado. Sobre o que Jesus lhe disse: hoje entrou a salvação nesta casa. A gente vai depois fazer um comentário sobre isso aí. Hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10. Antes da gente começar a falar, vamos passar a cena aqui para a gente se lembrar um pouquinho.
Jesus. Desce depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa. Está bem? Ótimo, por favor. Bem mesmo? Ótimo. Bom, essa é a cena principal, que é a cena que ele corre, sobe na árvore para ver Jesus, porque ele era pequeno. Vocês viram que ele tentou se aproximar de Jesus, mas as pessoas caminhando maiores do que ele não tinha acesso à visão, ele queria ver Jesus. Queria ver Jesus, nós vamos ver por quê. Ele queria ver. Então ele resolve subir nessa árvore para poder ter essa visão, que era tudo que ele queria, ver Jesus. A gente tirou algum conteúdo desse livro, psicografado pelo Chico Boa Nova, de Humberto de Campos, ditado por Humberto de Campos. No item 23, O Servo Bom. É uma leitura interessante, enriquece essa passagem, e também do livro Primícias do Reino, do espírito Amélia Rodrigues, e psicografado por Divaldo, né? Zaqueu, o Rico de Humildade, um conto que tem aí dentro desse livro. Então, muita coisa que eu vou falar aqui foi tirado desses dois textos confiáveis, psicografias de Chico e de Divaldo, nos falando um pouquinho mais dessa passagem. Os cristãos primitivos, os apóstolos, né, que fazia parte ali desses cristãos primeiros, evidentemente, tinham uma visão deturpada a respeito de bens materiais, porque viviam falando em auxílio, em auxiliar, em doar, né? Os romanos as pessoas de Roma que iam ali eram pessoas importantes, de posses, já viam aquilo ali e pagavam impostos aos romanos, né? Jesus veio pregar o amor, o atendimento aos necessitados. Eles tinham uma visão de que interpretavam mal as palavras de Jesus, muitas vezes, né? A gente sabe que até hoje a gente procura entender melhor os ensinamentos de Jesus, né? A doutrina espírita vem aí para nos ajudar. Mas muita coisa que Jesus falava, eles não entendiam muito, porque Jesus veio trazer uma mensagem muito diferente daquilo que eles estavam habituados, daquilo que eles conheciam, né? Então eles tinham uma visão deturpada a respeito do rico, que era sempre explorador, né? Que eram pecadores, especialmente no caso Zaqueu, que era um publicano. É verdade que a prova da humildade, uma das nossas virtudes que a gente precisa desenvolver é a nossa humildade. Jesus deu inúmeros exemplos disso, né? Então, quem tem poder, uma pessoa importante, que tem dinheiro, que tem poder, é uma prova mais difícil para essa pessoa exercitar essa humildade, né? É mais difícil, mas não é impossível e nem impeditivo, né? A doutrina espírita não condena a riqueza, não condena quem tem, condena o mau uso dela, condena, né? Nós somos livres para fazer o que quisermos. A doutrina espírita não dita regras para ninguém, só ensina a lei do retorno, né? Que a gente faça aquilo que a gente entende como certo. Se a gente desviar do caminho, nós vamos ter nossas consequências, né? Como você também vai colher se você plantou algo bom. O que a doutrina fala é isso, não condena o dinheiro, não condena a riqueza. Nós, evidentemente, temos todo o direito de trabalharmos, de termos uma vida um pouco melhor, adquirirmos bens que nós desejamos, queremos, que vai nos trazer uma vida melhor, né? Nada contra. Mas a visão naquela época era um pouco deturpada. A gente vai ver alguns comentários de apóstolos, por exemplo. Então, de vez em quando, Tadeu, apóstolo, parecia querer impor aos assistentes das pregações do lago, lá em Genezaré, na pregação do monte, por exemplo, né, que
que ele achava que todos deviam entregar os seus bens todos aos necessitados, dividir tudo, né? Filipe não vacilava em afiançar que ninguém deveria possuir mais do que uma camisa, constituindo uma obrigação tudo dividir com os infortunados. Era a visão dos apóstolos. E eles que auxiliavam Jesus, que caminhavam com Jesus, que conversavam com as pessoas, iam passando essa ideia também para as pessoas. Condenavam muitas vezes a riqueza, né? E aí Levi, que era um publicano, que foi um dos apóstolos, que era um publicano, e depois veio se chamar Mateus, é um evangelista, né? Um dos evangelistas. O nome dele era Levi. Quando o pobre nos surge somente nas aparências, ele questionou, porque Levi estava acostumado a lidar mais, né? Lidar com gente de posse, e conhecia artimanhas. Então, se você vai doar para os pobres, e se uma pessoa de posse, uma pessoa que não precisa se passar por pobre só para levar alguma vantagem, é mais ou menos isso que ele quis dizer. Se essa pessoa vier enganar, eu tenho que dar minhas coisas para quem não precisa, é isso que ele questionou. Eu tenho que dar minhas coisas para quem não precisa. Jesus não participava dessas discussões. Ele sentia as dúvidas que os apóstolos tinham, né? Mas ele sempre procurava um momento oportuno para que a mensagem, para que o ensinamento ficasse realmente gravado, né? Ele procurava a hora certa, Jesus, para falar as coisas, para abordar os assuntos importantes, os ensinamentos dele. Bom, Roma tinha um poder imenso, né? Seus exércitos eram os mais fortes do mundo, e eles iam conquistando. O interesse deles, o que era? Dinheiro, arrecadação, impostos. Então eles não interferiam, quando eles conquistavam uma terra, não interferiam nos seus costumes, na sua religião. Eles deixavam lá os judeus com as religiões deles, e outros povos também que eles conquistaram, deixavam de ter a cultura deles, mas eles queriam era os impostos. E tinha o cargo então dos publicanos, que eram os responsáveis por arrecadar esse dinheiro. Então Roma não mandava para lá um romano para arrecadar esse dinheiro dos impostos. Era escolhido alguém do próprio lugar para que fosse o cobrador de impostos, né? Aí está uma cenazinha em que Jesus conversa com Levi, né? Mateus, que era um publicano também. E quem era Zaqueu? Agora nós vamos começar a tratar da figura. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um publicano, que era um cargo público, né? E era disputado. As pessoas criticavam, mas com certeza que muitos judeus gostariam de estar no lugar dele, porque tinham uma vida abastada, tinham uma vida boa, mas não conseguiram o cargo. Quem conseguiu o cargo foi, nesse caso, vamos dizer, o Zaqueu, e os outros tinham inveja dele. Então, o Zaqueu ocupou esse cargo, que era, sim, disputado e desejado por muitos, mas era visto como um traidor, porque ele tirava dinheiro do povo dele para pagar a Roma, né? Então ele era invejado e era odiado, porque era um judeu pegando o dinheiro deles e entregando para Roma, né? Ele era rico, muito rico, tinha muitos bens, porque esse cargo dava realmente, porque Roma queria comprar o cara também. Não podia ganhar pouco, porque senão poderia trair Roma, por exemplo. Então eles ganhavam muito bem, ele tinha uma participação muito boa no dinheiro que ele arrecadava para Roma. Ele era muito rico, enérgico. Isso tudo a gente tira das psicografias. No texto bíblico não fala tanto de Zaqueu, mas Chico e Divaldo falam nessas psicografias deles, tá? Era um homem enérgico, metódico, dedicado, mas caridoso com os necessitados. Isso muita gente não sabe.
Ele ajudava, inclusive, ajudou algumas vezes, Bartimeu, que era um cego, também lá de Jericó, que era a mesma cidade dele. Ele ajudava Bartimeu, que Jesus curou, o cego de Jericó. Lá no local de trabalho de Zaqueu, muitos iam pedir, entre eles o cego Bartimeu. E era uma das pessoas que o Zaqueu auxiliava. Seus empregados eram bem tratados, com dignidade. Zaqueu respeitava eles. Era um homem assim. Fisicamente, ele era um homem de baixa estatura, segundo uma psicografia dessas, obeso. Então, vamos imaginar aqui, aquela cena mostra que aquele homem estava um pouquinho, né, mais cheio um pouquinho, e a dificuldade de um homem desse subir numa árvore. Vamos começar a ver as virtudes, começar a entender um pouquinho melhor Zaqueu, que se dispôs a subir naquela árvore, com todos os riscos ali, de cair, de se machucar, de passar vergonha, de ser visto também, ser criticado. Olha um homem importante, rico, publicano, está aí subindo numa árvore, no meio do povo. Ele se arriscou para tomar aquela atitude. E aí, uma coisa importante que nos é dito a respeito de Zaqueu. Zaqueu sentia essa exclusão social, ele sentia o desprezo do povo, isso machucava ele, incomodava ele. Então, Zaqueu tinha alguma coisa de bom no seu coração, porque se ele não ligasse para nada, ele não estava nem aí, mas ele se incomodava. O fato dele ser excluído, dele não ter amigos entre o povo dele, porque as pessoas iam se afastando dele, certamente um ou outro interesseiro, né, se aproximava, mas ele tinha plena consciência de que ele era odiado, mal visto, né? Quem tinha inveja tratava ele com desprezo. Então ele era um homem assim. Ele vivia no meio do povo dele, não usufruía livremente, assim, prazerosamente dos seus bens, porque não podia sair à rua e desfrutar com os amigos, porque ele estava isolado, estava excluído socialmente. E ele sentia isso perturbava Zaqueu. Já há um bom tempo, quando acontece essa passagem, já há um bom tempo que Zaqueu refletia a respeito do cargo que ele tinha, o que ele era em relação ao povo judeu. Ele fazia muitas reflexões, ele sentia isso. Então, como ele tinha um coração bom, ele tinha um lado muito bom, isso é que incomodava, porque ele não achava, ele não conseguia conviver com esse sentimento que os judeus tinham em relação a ele. Ele buscava alguma coisa. Em março do ano 30, Jesus passava por Jericó, indo a Jerusalém para comemorar a Páscoa, né? Os judeus todos, na época da Páscoa, saíam de suas cidades e iam lá para Jerusalém para comemorar a Páscoa. E no caminho de Jesus, né, um dos caminhos importantes, né, uma das estradas, vamos dizer assim, importantes de chegada a Jerusalém, estava Jericó, que era uma cidade grande, era uma cidade importante. O comércio lá em Jericó era um comércio bem desenvolvido. Era uma cidade tão boa que, inclusive, há registro da passagem de Cleópatra por lá, em Jericó, né? Então, Jesus passava por ali. Então, você vê que aqui nessa cena não mostrou a cidade, mas mostra uma multidão ali seguindo Jesus. Então, em Jericó, quando Jesus chegou lá, ele já tinha seu nome, né? Jesus já era conhecido, o Rabi, que andava com os pobres, etc. Então, o povo todo da cidade, vamos dizer, a grande maioria, foi querer ver Jesus. Daí a dificuldade de Zaqueu em ver Jesus. Imagina,
provavelmente a cena não foi ali do lado de fora, foi dentro da cidade, mais próximo da cidade. Aquela multidão para ver Jesus, e Zaqueu com aquela dificuldade toda. Zaqueu ficou sabendo então que Jesus ia passar ali, desejava conhecer ele, porque aquele rabi comia com publicanos. Aí Levi já seguia ele, Mateus, ele comia com prostitutas, com pecadores, aos olhos dos judeus. Então que rabi estranho esse, né? Que comia com esse povo, comia com os pecadores, publicanos, e isso impressionava bastante Zaqueu, porque ele via em Jesus um entendimento a respeito da pessoa dele. Ele falou: esse homem, esse rabi, é capaz dele me entender. Esse rabi tem uma visão diferente daquilo que os sacerdotes judeus tinham. E comer era sagrado. Dividia-se o pão, você pegava um pão, dividia, comia-se com a mão. Então comer com os pecadores, com os impuros, né, com os publicanos, era uma coisa que as pessoas importantes não faziam. Então Zaqueu se interessa imensamente para ver aquele homem, conhecer aquele homem, ter uma visão dele. Quem é esse cara que tem esse pensamento tão diferente, né? Então ele resolve, diante da dificuldade, ele vai lá, ele quer ver Jesus, procura chegar próximo, mas não consegue. Então ele se antecipa, ele procura uma árvore, mais adiante ele se antecipou, correu na frente para subir na árvore e esperar Jesus passar. Ele não conseguia ver por causa da sua baixa estatura e sobe no sicômoro, apesar das suas limitações. Apesar das suas limitações. Uma pessoa que até desejasse ver Jesus, mas diante da dificuldade, chegou lá, tentou ver, não conseguiu. Oh meu Deus, não consegui ver Jesus. Ah, paciência, né? Bem que eu tentei, vou voltar para casa. Zaqueu não. Zaqueu falou: eu quero ver esse homem. Decidido. E foi subir numa árvore para ver Jesus, esperar Jesus passar por ali. Quando Jesus vai passando por ali, vê Zaqueu em cima da árvore, dirige a palavra a ele, chama ele pelo nome: Zaqueu, desce depressa daí, hoje me convém me hospedar na sua casa. Zaqueu fica surpreso com aquilo. No filme mostra, né, quando Jesus fala com ele, Jesus, ele fica surpreso, ele chora de emoção, de vendo Jesus dirigir a palavra a ele, que se sentia também, por causa da forma que as pessoas tratavam ele, que os judeus tratavam, se sentia um impuro, ele se sentia um excluído. Jesus não só para na frente dele, chama ele pelo nome e diz: eu vou me hospedar na sua casa. Olha a emoção desse homem que vinha matutando alguma coisa, que vinha sofrendo com a posição dele, com aquilo que ele conquistara, com a situação dele em relação ao povo dele, como aquilo incomodava, como aquilo era sofrido para ele. E aí ele vê um rabi, um mestre, olhar para ele, chamar ele pelo nome, com respeito, dizer que queria se hospedar na sua casa. Olha que emoção esse homem que vinha buscando isso. Qual era a esperança que esse homem tinha? Qual era a esperança que Zaqueu tinha de alguém olhar para ele dessa forma? Ele já não era criança mais. Estava fadado a ser tratado daquela forma. E ele não conseguia uma solução, aquilo tirava o sono dele.
De repente aparece esse homem e trata ele como gente. Não só isso, diz que vai se hospedar na casa dele. Uma honra sem tamanho. Zaqueu então chora, se emociona. E aí a gente se pergunta, né? Por que Zaqueu foi escolhido? Por que Zaqueu foi escolhido? Será por quê? O que ele tinha de diferente para ser escolhido? Ou foi Zaqueu que procurou? Vamos pensar direitinho nisso. Se Zaqueu fosse um publicano comum, se estivesse lá no meio do povo, se ele fosse até mais alto, vamos dizer, conseguisse enxergar, se ele tivesse desistido, nem se fala, porque aí ele não estaria ali no caminho de Jesus, né? Se ele tivesse desistido. Mas Zaqueu teve uma atitude diferente da grande maioria das pessoas. Ele mostrou o quanto ele queria. Jesus, em outras oportunidades, não disse: tua fé te curou. Então, olha a importância do sentimento. Olha a importância do sentimento. Como Zaqueu, e Jesus conhece a alma das pessoas, Jesus conhece as pessoas por dentro. Então Jesus conhecia o que se passava com Zaqueu, bastava olhar para Zaqueu. Então, na verdade, Jesus se dirigiu a Zaqueu, disse que iria ficar na casa dele e tudo, mas quem conseguiu isso foi Zaqueu. Não foi por acaso que Jesus passou ali: eu vou ficar na casa de um publicano. Zaqueu conquistou isso. Como tudo na nossa vida de espírita, de cristão, nossa vida como seres, como espíritos, tudo aquilo que a gente consegue, toda a nossa evolução espiritual, são conquistas que nós trabalhamos, conquistas que nós realizamos. Nada vem de graça. Um espírito, para chegar a ser um espírito de luz, é por mérito. Ele não chegou lá porque queria, porque pediu, porque rezou. É muita atitude, é muita ação, é muita vontade, é muito sentimento, é muito amor para chegar lá. Jesus viu em Zaqueu toda aquela disposição, todo aquele sofrimento, e sabia que ele tinha um coração bom e a maneira com que ele tratava as pessoas. Então foi Zaqueu que conseguiu aquilo, Zaqueu que conquistou aquilo. Essa honra de Jesus ir à sua casa. Então, só querer não é poder. Zaqueu quis algo mais e agiu. Atitude. Nós precisamos, quando queremos alguma coisa, como diz no popular, correr atrás. Nós precisamos trabalhar para conquistar aquilo que a gente deseja. Não adianta a gente ficar de braços cruzados, só pedindo, só rezando, achando que as coisas vêm por graça. Só querer não é poder. Quando Jesus se dirige a ele e diz: desce daí, Zaqueu, que eu vou me hospedar na sua casa, qual será que foi a reação do povo? Vamos tentar imaginar? Aquele homem que estava lá em cima da árvore era aquele traidor, era aquele publicano, era aquele impuro. Aí esse homem que eu estou seguindo, que eu estou ouvindo
suas pregações e tudo, chega e dá atenção para um cara desse. Então a reação do povo foi de surpresa e decepção. O povo ficou espantado de assistir aquela cena. Como é que Jesus foi fazer isso? Eles achavam que Jesus iria repreender ele. Quando diz, Zaqueu, desce daí depressa. Aí quando Jesus falou que era para se hospedar na casa dele, eles já estavam pensando que Jesus ia passar um raspe nele, né? Dizer, o que você está fazendo aí para me ver se você está com a vida sua toda errada? Se você explora o povo aqui e tal. Era isso que as pessoas achavam que Jesus poderia dizer para um publicano desse. Muitos, e inclusive apóstolos, preocupados com a imagem de Jesus. Jesus, como é que você faz isso? Criticavam Jesus, até os apóstolos na hora. Mas para Jesus não importa se você é rico ou se você é pobre. Jesus te conhece, conhece seu coração, conhece suas atitudes, conhece suas dores, conhece o amor que você tem dentro do seu coração. Jesus conhece. E Jesus nos dá, nessa passagem aí, você viu, ele sabia que apóstolos que andavam com ele tinham certas visões erradas a respeito de certos assuntos, mas ele esperava um momento certo. Isso é mais um ensinamentozinho para a gente. Mas essa coisa na minha vida não está legal. De repente não está na hora de alguma coisa acontecer. De repente eu ainda tenho que aprender um pouquinho, exercitar um pouquinho com relação a isso que eu desejo. Aí na hora certa tudo acontece. Tudo acontece na hora certa. Então Jesus não ama, Deus não ama menos um filho do que outro. Podia ser um publicano, podia ser quem fosse. O amor que o pai tem pelos seus filhos é como uma mãe que sabe que seu filho comete atos, até criminosos muitas vezes, pode condenar a atitude do filho, mas ama o filho. É esse amor de pai, amor de mãe com relação ao seu filho. Então Deus e Jesus vão fazer diferença entre um filho e outro? E às vezes a gente se achar, como é que se diz? Que não merece alguma coisa, que Jesus não ama a gente porque a gente fez alguma coisa errada. Estou com a consciência pesada, isso aí eu fiz esse erro gravíssimo aí, Deus não vai me perdoar. Que é isso? Então os apóstolos diziam, lá entre eles, na hora, aquele muxixo da coisa acontecendo, imagina a cena, os apóstolos um falando com o outro, o povo um falando com o outro, né? Os apóstolos então não se tratava de um rico que devia ser condenado? Se a visão dos apóstolos, de alguns apóstolos, era essa, imagina do resto da turma, né? E Jesus lá ia de braço dado com Zaqueu, passeando, escutando Zaqueu, feliz da vida. Zaqueu mais feliz ainda. Imagina a cena, todo mundo falando, criticando aquela coisa, e Jesus não está nem aí, passeando com Zaqueu de braço dado. Que oportunidade de eu ensinar alguma coisa. Ninguém perde por esperar. Jesus plenamente consciente do que estava fazendo, aquela serenidade dele, o povo criticando ainda, falando. Zaqueu não se achava, não estava em si de alegria, de felicidade. Imagina na frente de todo mundo,
Um rabi, olha o lado de Zaqueu, um rabi conhecido como era Jesus, que todo mundo vai ver, esse rabi, esse homem procurado, seguido, vai dar o braço para ele e vai para a casa dele. Zaqueu deve olhar para todo mundo assim, né? Que felicidade, né? Imagina, os apóstolos lá na casa de Zaqueu já falaram, as riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino, a riqueza não era condenada, eles achavam. Por que não se hospedaram numa casa humilde, que era o comum, era o mais comum? Porque Jesus ia muito nos lugares onde havia mais carência, mais necessidade, mais sofrimento. Geralmente, na maior parte dos casos, eram casas humildes, né? Os apóstolos estavam mais acostumados com aquilo. Então, por que eles se hospedaram? Por que não se hospedaram numa casa humilde e sim naquela vivenda suntuosa, em contraposição aos ensinos da humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? Eles pensavam isso, né? Eles não entendiam. Eles não entendiam o amor de Deus, o amor de Jesus. Até a chegada de Jesus era o Deus vingativo, era o Deus punidor. Aquela história de amor, de dar outra face e tal, aquilo ali era uma novidade imensa para aquele povo. Então eles andavam com Jesus e se surpreendiam com Jesus, com atitudes como essa, de convidar, de se colocar para ir à casa de Zaqueu. Aí Jesus, então, chega a hora de Jesus começar a passar os ensinamentos. Amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? Jesus aí está falando da caridade de Zaqueu. O que adiantaria Zaqueu dar tudo que ele tinha, ficar pobre, como diz aqui? O Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis, todo mundo tem que dar tudo? Ou um homem como Zaqueu, que era um bom patrão, que ele dava trabalho para as pessoas, ele fazia um bom uso do dinheiro dele, ele ajudava o cego de Bartimeu e outros, ele fazia caridades constantes, ele gerava empregos, ele tinha plantações, ele tinha as terrinhas dele, ele pagava gente, ele sustentava famílias. E ele tinha um bom coração. Tanto é que ele se preocupou com essa posição dele. E é por isso que ele recebeu essa honra de hospedar Jesus e a oportunidade de Jesus de passar esse ensinamento maravilhoso para todo aquele povo, um ensinamento tão forte, tão grande, que chegou a nós hoje, para que a gente também aprenda com essa atitude de Jesus, com essas atitudes de Zaqueu, entender quem era Zaqueu, o que uma pessoa no lugar de Zaqueu pode passar. Uma pessoa que tenha posses, que se sente culpado de ter posses, embora esteja fazendo bem, dando emprego, tratando bem seus empregados, sustentando famílias, um empreendedor, que às vezes esse negócio de religião, esse negócio às vezes confunde a cabeça da gente, vem ensinamentos antigos, coisas ultrapassadas, visões erradas, interpretações erradas. Então essa história de Zaqueu, ele vem ensinar muita coisa para a gente. É importante essa frase, essa palavra de Jesus aqui. Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira?
aquela pessoa que durante a sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, ela auxilia não só financeiramente. Tem muita gente que auxilia financeiramente desse jeito. Não dá uma esmola assim, mas dá oportunidades de famílias se sustentarem com dignidade, sendo generoso. Não é pagar friamente, mas tem muita gente que tem dinheiro e é muito bom de coração. Tem muito patrão que escuta dos seus funcionários, já presenciei algumas vezes, é difícil achar um patrão igual ao senhor, é difícil achar uma patroa igual a senhora. Isso é uma caridade, né? É uma virtude da pessoa, uma humildade. Geralmente esse tipo de gente que escuta isso que eu estou falando são pessoas humildes, que valorizam o seu empregado como gente, né? Como irmão. Não faz diferença da sua posição de gente de mais posses para aquela pessoa que tem menos posses. Isso não faz uma pessoa melhor ou pior. Zaqueu vira então para Jesus na sua casa e diz: Senhor, tão profunda é a minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. Repara, a metade dos meus bens. Ele não estava ficando pobre por causa disso, mas a alegria dele era tão grande que ele queria fazer algo grande também, proporcional ao seu estado de espírito, à sua alegria, à sua felicidade. Não vai me fazer falta, eu tenho muito, eu vou dar metade, ainda vou conseguir, vou continuar minha vida, vou continuar com meus empregados, vou continuar fazendo as caridades que eu faço, mas eu posso abrir mão da metade dos meus bens, eu vou dar hoje a metade do que eu tenho. E se em alguma coisa eu tenho prejudicado alguém, indenizá-lo-ei quadruplicadamente. Então, além de dar a metade do seu dinheiro, se alguém se sentisse prejudicado com alguma coisa, ele daria 4 vezes mais. Ele daria 4 vezes mais. Em Êxodo, capítulo 21, versículo 37, fala sobre quem rouba um boi ou uma ovelha, deveria pagar 4 vezes mais. Zaqueu tirou daí essa história de indenizar 4 vezes mais. Ele conhecia as leis judaicas, leis que vinham de Moisés, que quando se roubava um boi ou uma ovelha tinha que pagar 4 vezes mais. Ele não roubou uma ovelha, ele não roubou um boi, ele na verdade não fez nada disso, ele não roubou ninguém. Mas se alguém se sentir prejudicado, vou lá nos ensinamentos judaicos, vou dizer, eu pago 4 vezes mais, que era o valor máximo que tinha como indenização. Conclusão: Zaqueu errou. Não vamos dizer que só na atitude de ser um cobrador de impostos, ele se sentia culpado, ele sentia um erro nisso. O que vale é a nossa consciência. Então, o que vale é que ele sentia que ele tinha errado, que ele tinha um arrependimento, mas não dava para mudar assim. Ele vivia angustiado por isso. Então, ele errou. Na cabeça dele, ele era um homem errado, até porque todos tratavam ele assim. E ele tinha um arrependimento. Ele tinha um arrependimento. Ele sofreu, ele expiou. A doutrina espírita nos fala isso a respeito das nossas falhas, de como a gente fica bem com a nossa consciência de acordo com uma falha, um erro nosso, um desvio nosso de conduta. É você, depois que errar, se arrepender
depois você espiar, sofrer com aquilo. Não devia ter feito isso. Oh, meu Deus. E depois você reparar, porque a gente só fica bem com a nossa consciência quando a gente repara, quando a gente consegue fazer alguma coisa em atitude que venha compensar aquele mal que a gente fez, né? Então Zaqueu passou por isso tudo aí. Zaqueu é um exemplo para nós de como é que a gente lida com os nossos erros, com as nossas falhas. Mas precisou de Jesus, né? Precisou de Jesus. E nós todos precisamos de Jesus. Jesus falou que era o caminho e é o caminho. Porque Ele que veio ensinar, Ele que veio falar das virtudes necessárias para a gente conquistar uma evolução espiritual. Jesus realmente é o caminho. Zaqueu encontrou o caminho. Ele buscou. Zaqueu buscou. Então Zaqueu nos dá grandes exemplos. Determinação na busca por esclarecimento, por entendimento. Ele queria entender. Antes de ele ver Jesus, ele já buscava isso interiormente. Ele já queria entender melhor a situação dele. O que eu sou, o que eu fiz, o que eu faço. Agoniado, o coração dele incomodava ele. Determinação na busca por esclarecimento, consciência das suas faltas, que ele tinha consciência, a consciência dele acusava ele. Arrependimento, humildade, várias atitudes demonstrando seu desejo de mudança, inclusive de subir na árvore, querer conhecer Jesus e subir na árvore para ver Jesus. Um homem pequeno, pesado, com alguma idade, subir numa árvore para ver Jesus, só ver. Zaqueu vence obstáculos e vem ensinar para a gente isso. Diante de uma dificuldade, diante de algum obstáculo na nossa vida, que a gente busque árvores, que a gente busque recursos, que a gente busque uma solução diferente. Não é ficar ali, não deu. Zaqueu não fez isso, ele ensinou para a gente. Ele se antecipou. A gente pode pensar nisso também, a gente já enxergar as coisas adiante, já tomar decisões para que certas coisas não aconteçam, diante dos nossos filhos, diante dos nossos amigos. A gente está vendo que alguma coisa pode não dar certo, aquilo ali, esse negócio não vai acabar bem. Se antecipa, faz alguma coisa, não deixa acontecer, bota a coisa no rumo certo. Não espera o circo pegar fogo, haja. Zaqueu fez isso, Zaqueu nos ensinou, se antecipou, foi na frente de todo mundo, correu lá na frente, porque Jesus ia passar ali. Então, se você tem medo e não toma iniciativas, se ele tem medo de subir na árvore, se ele não toma iniciativa, não vai fazer nada, então, se a tua vida está tocando de um jeito que não está te agradando, você está vendo que está precisando de mudança, e você continua o seu dia a dia do mesmo jeito, nossa, eu tenho esse problema lá em casa, todo dia você acorda, já com aquilo te incomodando, em vez do dia ser aquela bênção de mais uma oportunidade, você já acorda assim, nossa, tem esse problema aí aqui em casa, nossa, tem esse problema lá no trabalho. Se aquilo é um problema, se você tem dificuldade na sua vida, se as coisas não estão fluindo, faz alguma coisa diferente do que você vem fazendo. Então, se a coisa não está muito boa, né, na nossa vida, a gente não está satisfeito, o mínimo que a gente faz é frequentar uma casa como essa,
vir aqui ter uma ligação direta, vamos dizer, mais próxima com a espiritualidade, para a gente ser intuído, receber bons fluidos, clarear as ideias. Vamos fazer alguma coisa. Tem gente que fica em casa reclamando, às vezes dá uma rezadinha, acha que aquela rezinha lá de casa vai resolver tudo. Tem muita coisa que precisa de atitude, não adianta ficar em casa só rezando. Mas uma atitude, nós todos estamos aqui reunidos, é uma coisa que nós estamos fazendo, é uma atitude. Só que a gente precisa fazer mais. Também não podemos dizer, eu já cumpro com o meu papel, já cumpro com a minha obrigação, eu vou toda semana, eu vou lá no centro e ouço uma palestra. É uma atitude boa? Boa! Parabéns para nós. Mas não é suficiente. Se a gente não botar em prática, não mudar alguma coisa na nossa vida, porque todos nós precisamos mudar alguma coisa na nossa vida, senão nós não estávamos no mundo de provas e expiações. E aí ter a humildade de procurar o que eu posso fazer para melhorar. Zaqueu estava assim. Nós e o caso Zaqueu, alguma coisa que a gente já falou aqui. Não vemos Jesus, muitas vezes a gente não vê Jesus porque a gente se sente pequeno, porque nós somos pequenos. Nós temos que elevar nossos pensamentos. Quando a gente vai fazer a prece aqui, né, Pedro? Eleve seus pensamentos. Vamos buscar Jesus, vamos buscar a espiritualidade de luz. Nós temos que nos elevar, fazer o que Zaqueu fez. Aquilo foi uma coisa simbólica. Olha que Jesus pega as coisas perfeitas para ensinar para a gente. E tem muito ensinamento envolvido que a gente não enxerga. A gente pode tirar muitas lições daí. Então, a gente tem que subir, tem que fazer como Zaqueu, subiu na árvore. Vamos nos elevar. Enquanto não pararmos de pensar que nós somos pequenos, que somos pecadores, que não merecemos, nós não veremos Jesus, não abraçaremos Jesus. Jesus não está perguntando o que a gente fez, o que eu sou. Ele quer que você procure Ele, porque procurando Ele tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Minha vida não está boa, mas será que você está procurando Jesus direito? É comum eu perguntar aqui, quem abraçou Jesus hoje? Eu já até me esqueci. É uma forma da gente procurar Ele, da gente sentir a presença dEle. E sente mesmo. Quando Jesus diz, desce logo daí e se prepara, porque eu vou dormir na sua casa, fica um ensinamento para nós. Será que Ele não faz isso comigo? E faz. E faz. Nós todos somos Zaqueu. Todos nós devíamos nos sentir como Zaqueu. E Ele fala para a gente, desce logo daí, eu vou para a tua casa. Jesus quer que a gente acompanhe Ele. Ele chama a gente todo dia. Jesus nos chama todo dia através de coisas que acontecem na nossa vida, oportunidades na nossa vida para que a gente faça alguma coisa. São as chamadas de Jesus, são os chamamentos de Jesus. Alguma coisa que não está rolando bem no trabalho, que eu posso fazer alguma coisa para melhorar no trabalho, em casa, seja onde for, com a vizinhança, minha maneira de agir diante de uma loja, numa compra, numa venda, enfim. A gente tem sempre oportunidade de agir de uma forma melhor. A gente tem sempre oportunidade de agir de uma forma melhor. Então, as oportunidades aparecem, é a mesma coisa que Jesus chamando a gente, desce daí, não seja arrogante, não seja prepotente, não se sinta superior, desce daí, desce daí, desce do seu tijolinho. E por outro lado, a gente vendo o ensinamento desse desce daí, a gente tem que ser humilde, descer.
ao mesmo lado que você tem que se elevar para ver Jesus, na outra forma de você enxergar isso, Zaqueu desceu. Na verdade, todo o ato de Zaqueu foi de humildade, né? De vontade, tudo. Mas tira aí um ensinamento que a gente precisa descer do nosso pedestal. A gente precisa descer do nosso pedestal para ver Jesus, sermos como crianças, que Jesus disse que era importante a gente ser como as crianças para ganhar o reino dos céus. E agora, para encerrar, só uma ilustração para a nossa conversa de hoje, que o tempo já acabou. O nome de Jesus em hebraico está ligado à salvação. A forma abreviada, Yeshua, significa literalmente ele deve salvar. A forma original, Yeshua, significa Javé, é a salvação. Podemos então traduzir o nome de Jesus no hebraico como aquele que traz a salvação. E se a gente for lá buscar no texto, vamos lá. Lá no final, como eu disse que a gente ia comentar isso, hoje entrou a salvação nessa casa. A salvação, ele, Jesus. Ele fez um trocadilho, né? Então, o que a gente deseja para hoje é que esse Jesus entre na nossa casa, que esse Jesus seja a salvação, que o nome dele diz, na nossa vida. Que Jesus entre no nosso coração, habite em nossa casa. Então, vamos abrir as portas para ele. Vamos fazer o culto no lar. Está aí então a mensagem de Jesus para nós. Está aí algum ensinamento que eu consegui encontrar nessa história de Zaqueu para todos nós. Primeiro para mim e depois para vocês. Muito obrigado. Que Jesus abençoe a todos. Uma ótima semana para vocês. Fiquem com Deus. Então, que possamos fazer igual a Zaqueu, procurar mais a Jesus, procurar ser uma melhor criatura, procurar ser mais cristão, procurar ser mais um melhor espírito. Possamos então agradecer ao Kalash por essa pesquisa, nos conhecer umas informações sobre Zaqueu, que a gente só lembra que ele subiu na árvore e que Jesus falou com ele. Vamos então nos preparar para o passe. Agradecemos a Deus Todo-Poderoso por mais este momento em que estivemos aqui reunidos em nome de Deus Todo-Poderoso, sempre nesse intuito de aprender mais e tentar ser o melhor criatura. Possamos agradecer por essa semana que passou e que possamos, nessa semana que inicia, estarmos sempre na boa companhia dos amigos espirituais e ao lado deles, seguir o nosso caminho, que é sempre procurando a estrada reta. Dá-nos então a permissão de finalizar o trabalho dessa noite. Paz em Cristo a todos. Graças a Deus. Vamos desejar então o passe.